Vamos lá direto para Brasília, um dia muito quente em Brasília hoje, porque o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, teve a prisão revogada e agora há pouco pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje que mirou também o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Nossa repórter Luciana Amaral tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui neste restinho de sexta-feira no WW. A decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes substitui a prisão preventiva por outras medidas cautelares em relação a Gilson Machado. Por exemplo, proibição dele se comunicar com outros investigados, também o cancelamento do passaporte dele e a obrigação que ele se apresente a cada 15 dias à Justiça Federal. Ele foi preso hoje de manhã em Recife por suposta tentativa de ajudar Mauro Cid a conseguir um passaporte português para então fugir do Brasil. Pelo menos isso é o que está na linha de investigação. Gilson Machado, por sua vez, nega qualquer intervenção a favor de Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro enquanto na presidência da República. Já Machado foi ministro do Turismo do governo Bolsonaro e desde a posse de Lula ele se tornou um dos principais aliados de Bolsonaro no Nordeste, tanto que ontem ele estava com Jair Bolsonaro em várias agendas em Natal, no Rio Grande do Norte, mas ele acabou voltando para Recife, onde foi preso. Apesar da prisão, então, do aliado de primeira hora, Jair Bolsonaro continuou hoje com as agendas normalmente no Rio Grande do Norte. Falando com membros do PL ao longo do dia, eles alegam uma perseguição política ao Gilson Machado, isso porque falam que ele se cogita, se candidatar ao Senado nas eleições do ano que vem. E um dos objetivos da direita é justamente formar a maioria dentro da casa para poder pressionar ministros do Supremo. Afinal, é o presidente da casa que acaba tocando eventuais pedidos de impeachment de ministros do STF. Só para complementar, Mauro Cid também ia ser preso hoje de manhã aqui em Brasília no âmbito da mesma investigação, mas o mandado de prisão foi revogado quando os agentes da PF já estavam na casa do militar. O Supremo não explicou por que Moraes acabou voltando atrás da decisão dele. Ele prestou depoimento por mais de 2 horas na Polícia Federal, depois foi liberado para voltar para casa. Então, Mauro Cid continua solto e com a delação premiada em vigor. Volto contigo, Caio. Obrigado, Luciana Amaral, ao vivo de Brasília. Bom, quem está conosco agora é a advogada criminalista Ilana Martins Luz, doutora em Direito Penal pela USP. Bem-vinda, Ilana. Boa noite, Caio. Boa noite, Jussara. E boa noite a todo mundo de casa. Boa noite. Ilana, eu já começo ali com a informação da Luciana, que ela nos deu, que teve praticamente um recuo do ministro Alexandre de Moraes. À 1h, a apuração da nossa Jussara Soares tinha um mandado de prisão contra o Mauro Cid. E quando chegou lá, isso virou uma busca e apreensão 5, 6, 7 horas depois. É normal isso? Olha, pelo que eu entendi, havia um pedido duplo de prisão e de busca e apreensão. Então, precisa entender um pouco o que aconteceu, mas assim, quando a gente fala em colaborador premiado, que é o caso do Mauro Cid, o ideal é que primeiro seja, numa investigação desse porte, o ideal é que primeiro seja aplicada a medida menos gravosa, porque afinal ele é colaborador, ele faz jus aos benefícios, então o certo é que as medidas sejam proporcionais e venham escalando conforme a gravidade. Então, a busca e apreensão, aparentemente, num primeiro momento, era adequada aí para avaliar e investigar esses fatos. Ô Jussara, de certo modo isso reflete um receio, talvez, do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes, de que uma prisão colocaria ou poderia vir a colocar uma suspeição sobre a delação do Mauro Cid, que em alguns pontos ela já é controversa, não é a primeira vez que ele é chamado a se explicar, em outras ocasiões já teve áudio vazado dizendo que foi pressionado, que falou que não queria ter falado. Esse era o receio, assim, o cálculo político, talvez, do ministro Alexandre foi, não, deixa eu só fazer a busca e apreensão, porque se eu prender, o julgamento já é quente, já é tenso,
Foi por aí, na sua percepção, né? Uma interpretação, tentando interpretar ali esse recuo de transformar uma prisão numa busca em apreensão. Olha, Caio, a primeira leitura é que sim, que a revogação dessa prisão é uma tentativa também de preservar a delação premiada neste primeiro momento e, primeiro, fazer todas as apurações para ver se Mauro Cid descumpriu alguma regra desse acordo e também uma tentativa de evitar dar o palanque e os argumentos que outros réus têm usado para questionar a delação de Mauro Cid. Nos interrogatórios dessa semana ficou muito claro quando os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, e também o advogado de Braga Neto, o doutor Juca, esqueci o nome dele, José Oliveira, esqueci o nome, Luiz Oliveira, ele também questiona a delação de Mauro Cid, questionando pontos específicos. Por exemplo, no interrogatório de segunda-feira, o advogado de Bolsonaro questionou Mauro Cid sobre este perfil que seria usado para fazer comunicação e Mauro Cid disse não se lembrar, não reconhecer de alguma forma o perfil que, embora tenha o mesmo nome da mulher dele. Já a defesa de Braga Neto questionou muito ali a declaração de Mauro Cid, porque ele lembrou só no final, na última declaração dele na delação, por que ele mencionou só na última vez a questão do dinheiro entregue numa caixa de vinho, numa sacola de vinho. Bem, então, desde antes, os outros réus estavam já tentando desqualificar essa delação e tentando derrubar essa delação. Bem, vamos só citar um outro fato que pode ter contribuído para a revogação dessa prisão. Ontem à noite, a defesa de Mauro Cid apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal, diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso, para que fosse investigado, aberta uma investigação para apurar aquelas mensagens que foram divulgadas pela revista Veja ontem. E o que pede a defesa de Mauro Cid naquela ocasião? Pede que apure a autoria deste perfil, quem é o responsável pelo perfil, e também coloca à disposição Mauro Cid para prestar todos os esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal, à PGR e também à Polícia Federal. Então, isso pode ter contribuído de alguma forma, porque se o colaborador, ele volta a dizer que reafirma todo o conteúdo da delação, que ele não descumpriu e que está à disposição para dar as explicações e ainda pede uma investigação sobre a autoria deste perfil, isso pode ter contribuído por uma revogação relâmpago da prisão de Mauro Cid. Eu fiquei com a impressão, porque ontem mesmo, depois da reportagem da Veja, tinha uma expectativa já de que o Mauro Cid seria preso hoje. Daí hoje de manhã tem essa operação, que ele seria preso, mas por outros motivos, que seria o suposto plano de fuga. E aí, na minha leitura política, isso acabou confundindo um pouco o ambiente. Por quê? Uma coisa é o Mauro Cid ser chamado a se encontrar com o Alexandre de Moraes em razão dos fatos denunciados e apontados pela Veja, que são muito mais gravosos e poderiam levar à anulação da delação. Outra coisa é ele ser chamado por uma investigação de um suposto plano de fuga, cujo prejudicado unicamente seria ele, não seria a delação. Então, eu acho que, na minha visão, tudo o que aconteceu ali desde então, desde a matéria da Veja, confundiu ainda mais o ambiente e o Moraes acabou poupando o Cid justamente para não pôr em xeque a delação que já tem pontos controversos. Doutora Ilana, só para explicar, eu precisaria da sua leitura técnica. O entendimento, a jurisprudência, qual que é em relação à delação? Vamos supor que comprove-se que o Mauro Cid mentiu e isso leve a uma anulação da delação. Isso anula os fatos derivados dessa anulação e consequentemente, toda a investigação e o julgamento até? Perfeito, excelente pergunta. A gente tem 2 pontos aí em relação à delação. Se ficar comprovado, né, que ele sofreu ali algum tipo de pressão, que ele incluiu pessoas que ele não queria incluir, que ele incluiu fatos que ele não concordava ou que não eram verdadeiros, etc. Ou seja, se a gente verifica um defeito no início do negócio, né, ele foi pressionado a dizer o que ele não queria, a gente pode, inclusive, falar num defeito de nulidade, e aí a gente anula tanto a colaboração e as provas que decorrem da colaboração, quanto os benefícios do colaborador. O segundo cenário é se o colaborador mentiu.
E o colaborador mentiu ao longo do seu depoimento, embora ele tenha feito um acordo válido, etc., mas ele mentiu, omitiu pessoas, aliviou, né, para não falar com todo mundo. Aí o que acontece com ele? Ele vai perder, pode, né, perder os benefícios dele, ou inclusive ter uma readequação desses benefícios, ou seja, ele pode pegar uma sanção maior do que aquela que estava inicialmente pactuada, mas a prova permanece válida. De todo modo, o que a gente tem que avaliar é que a colaboração do Mauro Cid não é a única prova utilizada nos autos. Isso daí a gente precisa, claro, de um estudo mais aprofundado para saber exatamente o que veio da colaboração do Mauro Cid, o que é derivado da colaboração e o que é descoberta autônoma. Porque uma vez que se anule a colaboração e os depoimentos, todo o resto ainda vai permanecer. Então, essa análise precisa ser muito detalhada e não dá para a gente ser precipitado agora nesse momento e já cravar aí um entendimento num sentido ou no outro. E aí, Caio, só para concluir, de todo modo, qualquer consequência para o Mauro Cid na colaboração depende de um procedimento autônomo, em que se vai apurar aí a responsabilidade dele e os impactos, né? Se houve vício de vontade, se houve omissão dos fatos, etc. Então também não é tão rápido e automático. Isso joga um pouco de água fria, né, Jussara? Porque a expectativa das defesas, dos bolsonaristas, é de alguma maneira apontar os vícios, os prováveis, possíveis, né, possíveis vícios na delação do Mauro Cid para levar uma delação para aí jogar uma nulidade ou mesmo contaminar mais ainda esse julgamento. Mas se, como coloca a doutora Ilana, a anulação do Mauro Cid não necessariamente leva à anulação de toda a investigação, isso acaba esfriando um pouco essa pretensão. É isso, Caio. Tem uma avaliação aqui, inclusive com fontes da Polícia Federal, da própria percepção de integrantes da Procuradoria-Geral da República e também alguns criminalistas que dizem o seguinte, que se provado que Mauro Cid descumpriu alguma regra, ele pode perder os benefícios da delação premiada, deste acordo. Por exemplo, ele pede o perdão total ou uma pena no máximo de 2 anos para ir manter a patente dele, né, manter o cargo dele de militar, mas se provado que ele descumpriu alguma regra, ele pode perder os benefícios, mas a delação pode seguir válida. Isso é uma hipótese que é bem colocada aqui de alguma forma para a gente nos bastidores em Brasília. Além disso, tem um outro ponto também, que os investigadores sempre citaram a delação de Mauro Cid, ele é um caminho, porém, tudo foi encontrado, isso segundo os investigadores, há provas, mensagens, dados de geolocalização que ajudam a montar esta trama, segundo também, como disse, os investigadores e o que também está na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Bem, são fatos, amanhã acho que um fato importante para a gente trazer isso, porque como você disse, tem novos desdobramentos. Mauro Cid, embora tenha voltado para casa após prestar esclarecimentos à Polícia Federal sobre essa questão do passaporte, sobre a viagem da sua família para os Estados Unidos, a justificativa de Mauro Cid é que a família viajou porque tinha um aniversário de 15 anos de uma sobrinha dele que mora nos Estados Unidos, mas já tem passagem de volta. E também ele respondeu sobre as tais mensagens publicadas pela revista Veja. Bem, aí hoje o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Meta, né, dê informações sobre a autoria deste perfil, de quem é este perfil que Mauro Cid é acusado de usar para conversar com outras pessoas. Então, esse é um desdobramento que deve ocorrer ao longo desse final de semana e aí sim pode ter um impacto muito grande aí em todo esse processo, a depender da decisão.